Olá, boa noite, pessoal. Muito obrigada por estarem todas as terças aqui curtindo essas histórias fantásticas de pessoas que fazem aventuras, que fazem esportes, que têm um tempinho para nos contar e compartilhar todas as experiências que eles têm. É apenas uma hora, mas nós temos tempo depois para conversar com elas, porque elas sempre dão o contato. E hoje aqueles que não se inscreveram ainda no canal, aproveita, se inscreve. E sempre tem um sininho que, se você clicar, ele vai te dar um alerta para todas as lives, que acontecem sempre às terças-feiras. Hoje nós vamos para o mar também. Não só mar, piscina, para tudo. Vamos fazer um nado longo. Nós vamos conversar com Marcelo Teixeira, que fez a travessia do Canal da Mancha. Seja bem-vindo, Marcelo. Eu me adiantei, queria que você conversasse comigo. Seja bem-vindo, Marcelo. Olha, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história, da minha vivência nas maratonas aquáticas, né? Exatamente, ó, a gente consegue ver atrás todos os troféus. Todos não, deve ter mais, mas alguns estão atrás de você. Dá para ver uma boa parte, né, Marcelo? É verdade. Muito é verdade. Marcelo, você me conta uma coisa. Você sempre nadou? Com quantos anos você começou? Eu aprendi a nadar, Vera, com 6 anos de idade. E eu nadei, acho que até uns 10, 11 anos. Depois eu me afastei, fui me afastando dos esportes por vários motivos e retornei com 34 anos. Eu já sabia nadar e voltei a entrar na academia, nadando com 34 anos, 2 vezes por semana, aulas de 40 minutos. Depois fui aumentando e depois comecei a nadar de segunda a sábado. Ah, então você foi, bom, até começar a travessia. Mas esse período que você passou, acho que é interessante a gente falar para as pessoas. Eu sei que tu teve um período meio crítico e o esporte te ajudou a sair, né? Verdade. É verdade. Eu fui dependente químico, Vera, durante 20 anos. Com 13 anos, eu tive a infelicidade de experimentar droga, né? E aí eu acabei me viciando e me tornei um dependente químico. E me afastei não só do esporte, né? Mas da família, de uma série de valores, assim, que quem usa droga acaba perdendo uma série de coisas na vida, né? E aí, com 33 anos, eu tive um despertar espiritual, que um dia eu até falo mais sobre ele, que é bem legal. E aí eu usei o esporte, a natação, para me dar essa disciplina e essa energia que eu não tinha mais na vida, né? E aí eu comecei a nadar. Eu falei, poxa, como é que eu vou conseguir parar de usar droga, de fumar, né? É tão difícil. E aí, lógico, eu tive o desejo, com 33 anos, e com 34 anos eu entrei na natação de novo. E aí aquela compulsão que eu tinha pelas drogas, ou que eu já não tinha mais pelas drogas, mas que a gente acaba guardando essa compulsão para outras coisas, eu canalizei no esporte. E eu comecei a ter um prazer, Vera, assim, de poder nadar, esse contato com a natureza, com a água, principalmente com o mar. E aí eu comecei a me desafiar e comecei a participar de maratonas aquáticas, que eram travessias, né? É mais ou menos assim, até 10 quilômetros é travessia, acima de 10 quilômetros é maratona aquática. Nossa, é puxado. Bom, para quem não sabe, o Marcelo, além de ser um amigo, foi nosso vizinho aqui. E eu lembro, para quem conhece aqui onde nós moramos, tem o outro lado da margem da represa. Eu lembro a primeira vez que eu atravessei foi com você. Foi, é verdade, olha que legal. E depois eu tive o prazer ainda de nadar com você depois que você fez a viagem do Canal da Mancha, que eu me senti super honrada, super orgulhosa. Que legal. Nadei com o Marcelo, voltou do Canal da Mancha. Marcelo, todo esse teu treino, vamos voltar de novo na história que tu teve, né? Teve que sair das drogas. Teus pais te apoiaram, tua família te apoiou bastante, né? Olha, o apoio da família é fundamental, né? Acho que primeiro a pessoa tem que ter o desejo,
mas assim a gente está muito fraco, não só fisicamente, mas espiritualmente, né? Então, assim, o apoio da família nessa hora, para fazer a gente se sentir capaz de encarar um desafio tão grande, é muito importante. E aí, assim, eu tive, desde o início que eu comecei a nadar, eu comecei já a querer fazer provas grandes, maratonas, longas, né? Mesmo sem ter preparo físico para isso. E eu sempre tive o apoio da minha família, do meu treinador, que é meu amigo até hoje, né? Que começou a me treinar naquela época. E eu sempre tive esse desejo de fazer coisas grandes, um pouco compulsivamente até, né? E aí eu fui tendo o desejo de fazer maratonas aquáticas e sempre tive o apoio da minha família. Era legal. Os meus filhos, né? Eu tenho a Carolina, de 24 anos hoje, o Cauê, de 14. E o Cauê já me conheceu limpo, né? Eu estou limpo há 20 anos. E a Carol foi o motor impulsionador de eu ter o desejo de parar de usar droga. E eu levo ela e os meus pais em todas essas maratonas grandes, desde o começo, há 20 anos atrás, né? Então, assim, eles já sempre estiveram comigo nesses momentos, e era tão legal eu chegar no final de uma maratona. Primeiro, eu estava fazendo algo por mim próprio, né? Por mim mesmo. Algo que eu estivesse começando e acabando, né? Porque quem usa droga começa a fazer um monte de coisa e não acaba nenhuma delas, né? Tudo acaba se perdendo, se esvairando pela vida. E aí, quando você entra em recuperação, você começa a fazer as coisas com mais afinco, com mais tesão, com mais prazer, com mais saúde. Então, a natação fazendo uma analogia, era isso. Eu treinava, me preparava, começava uma prova e acabava a prova por mim mesmo, né? Chegava nadando no final. Então, era uma coisa legal. Os meus pais, sinceramente, e os meus filhos sempre estiveram comigo nesse momento. Era muito legal. Então, a Rosa fez uma pergunta quando você estava falando, você já respondeu, mas o que fez parar com as drogas? Muito boa pergunta, Qual foi Rosa. o gatilho? Ela fez uma segunda. Olha, Rosa, quando a gente usa droga, a gente começa com uma brincadeira. Fuma um baseadinho, sabe? Vai surfar, vai numa festa. Depois você acaba que nem um queijo suíço, todo furadinho de baixo, que é o seu alicerce da sua vida emocional e espiritual. De repente, tudo aquilo desaba. E aí você fica muito tempo achando que você não tem problema com droga. É que nem o cara que bebe muito, que também é droga, né? Ou o cara que fuma cigarro e fala assim, eu não paro, o cigarro faz mal, eu não paro, mas assim, eu paro a hora que eu quiser, mas ele nunca quer parar. Então eu tinha esse pensamento que eu não tinha problema com droga. E respondendo a sua pergunta, que foi uma preparação para respondê-la, teve um momento da minha vida, quando minha filha tinha 5 anos, que foi, eu chamo de despertar espiritual, quando eu já estava separado, já tinha perdido série de coisas na minha vida, e aí, quando ela passava o fim de semana comigo, eu não usava droga, eu pegava ela a cada 15 dias, final de semana. E naquele fim de semana, eu comecei a usar com ela dentro de casa, eu usava escondido no banheiro. E aí, quando deu uma certa hora da madrugada que acabou a droga, eu fui para a garagem pegar meu carro para ir para a favela pegar mais droga, isso com 33 anos de idade. E ali, graças a Deus, eu não fui. Eu ajoelhei, comecei a chorar, e me senti muito mal. Ali eu vi o meu descontrole de deixar minha filha, graças a Deus foi por minutos, mas eu estava com a intenção de deixá-la lá durante o tempo que fosse buscar mais droga. Ali eu vi que eu estava totalmente desequilibrado. Eu realmente entendi que ali eu era uma pessoa doente, que eu precisava de apoio médico, de ajuda. E quando você se enxerga, o seu real tamanho, e eu vi que eu estava pequenininho naquela história, e aí eu tive a certeza que eu tinha problema com droga. Até então eu achava que eu controlava a minha vida. Ali eu tive a certeza absoluta, pelo amor da minha filha, que eu, numa sã consciência, jamais faria isso com ela. E jamais fiz isso com ela, né? Depois. Então eu fico imaginando assim, aí naquele momento eu entendi que eu realmente precisava de uma ajuda. Eu pedi ajuda. Chamei os meus pais, falei que eu estava dependente, que eu não conseguia parar de usar droga. E abriu meu coração. E ali foi quando eu tive um resgate espiritual. Quando eu vi que eu tinha um problema, que eu estava doente, que eu precisava parar de usar droga e eu precisava de ajuda. Foi isso. A droga, como você usa a expressão, assistir outra palestra, e depois nós vamos fazer de novo a propaganda sobre o livro, chegando a outra margem. É muito legal, Marcelo. Assim que você nos deu, com dedicatório e tudo, eu li
conta todos os detalhes da tua história e realmente você usa a expressão usar droga como uma doença. Exatamente. E ela é mesmo, né? O dependente químico ou usuário de droga, no começo, pode ser uma sem vergonhice. Por que eu falo sem vergonhice? Pô, eu sou uma pessoa que eu tenho a classe média alta, eu estudei no Rio Branco, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos com 16 anos e morei um ano lá. Então, esse negócio de dizer que associar o uso de drogas a uma pessoa simples ou na comunidade, pode ser que na comunidade ele esteja mais exposto, né, na vivência diária da droga. Mas a gente sabe que a droga faz mal. E se eu sou uma pessoa inteligente e fui experimentar a droga, eu fui sem vergonha, porque eu sabia que aquilo fazia mal. Então, mas chega um momento que ela começa a comer pelas beiradas e você fica um dependente daquilo, né? Um vício. E você só consegue parar com ajuda médica. Aí já não é um problema de sem vergonhice, não adianta bater, espancar, prender, surrar. Você tem que ter amor e tem que ter um entendimento. Por isso que eu acho que quando você quer ajudar uma pessoa que usa droga, primeiro, você tem que ter amor. Você pode ter o conhecimento, que é a segunda coisa importante. Mas se você tem o conhecimento, mas você não tem amor pela causa, pela pessoa, você realmente não sente aquele desejo de ajudá-la também, o teu conhecimento, na prática, não vai servir de muita coisa, concorda? Que o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que você tiver, você vai voltar para trás. E quando você tem o amor, que é a primeira causa, e você tem o conhecimento do problema que aquilo gera para ele, para a família e para as pessoas que estão ao redor dele, aí você entende que isso é uma doença e que uma pessoa doente precisa de um tratamento médico, né? É isso que eu aconselho para as pessoas que querem ajudar alguém. Ter amor, ter conhecimento. É bem isso, né? O amor. Mas aí, como você falou, uma outra válvula que te impulsionou muito foi o esporte, a Nossa, natação. verdade. E daí, você começou a nadar, né, Marcelo? Eu sei que, como eu conheço bem a tua história, mas conta pra Uhum. gente qual foi, assim, a primeira maratona, então, as Ótimo. dificuldades que você teve. O esporte, ele é muito bacana na vida de qualquer ser humano, porque ele te traz disciplina. Primeiro, para quem não tem disciplina, para quem é um dependente, ou para quem é um workaholic, ou para quem tem uma compulsão, seja ela qual for, é falta de disciplina. Você tem excesso de alguma coisa e falta de outras, né? Então, assim, a pessoa não deve ter muita disciplina e aquela compulsão acabou gerando em algum momento da vida dele. Então, o esporte, ele te traz essa disciplina muito legal. E te traz saúde, bem-estar, endorfina. É uma droga natural que te dá prazer, que te faz sentir o cara, a garota, a pessoa, né? E a primeira maratona que eu fiz, eu quando comecei a treinar, tinham duas moças, né, que treinavam comigo. Uma delas é minha amiga até hoje, né, a Lilian Mosca. E eu chegava na academia, ela estava nadando. Eu ia embora depois de 40 minutos, ela estava nadando. Eu falei pro meu treinador, Tico, por que essa mulher está nadando tanto? Ele falou, ela vai participar da 14 Bis, que é uma prova que é patrocinada hoje pela Associação 14 Bis, da qual eu sou tesoureiro, né? Que nós criamos. E ela sai da base aérea militar, desculpa, ela sai do Forte São João em Bertioga pelo canal e a gente nada 24 quilômetros até a base aérea militar de Santos, pelo canal de Bertioga. E elas estavam participando, e eu falei, pô, eu quero participar também. Ele falou, você está louco? Você está treinando faz 2 meses, meu. Calma, participa de uma agora, isso era em agosto, participa de uma em dezembro, e aí você treina no ano que vem, participa do Campeonato Paulista do Igor, que é o meu técnico, querido amigo, que me treinou para o Canal da Mancha, que ele tinha essas 10 etapas do Campeonato Paulista, e você vai gradativamente aumentando o volume de treino, de competições, até você poder fazer a 14 bis no final de novembro do ano que vem. E aí ele me colocou numa prova, eu pedi para ele me inscrever numa prova de 1 quilômetro. Quando eu cheguei lá, era uma prova de 3. Ele fez isso de propósito. Eu falei, você tá louco? De 3? Ele falou, Marcelão, cara, você tem uma energia dentro de você que, assim, eu não tenho dúvida que você vai conseguir. E ali, Deus colocou ele na minha frente, que era um cara certo, que acreditava em mim. Eu precisava, naquela época, de pessoas que acreditassem em mim. Porque um usuário de drogas,
você acaba não acreditando em você. Você acredita, você não tem ideia do potencial que eu, você, Vera, você que está nos assistindo tem. O seu potencial é muito maior que você imagina. Isso eu tenho certeza. Né? E eu aprendi isso quando eu não acreditava no meu potencial. E algumas pessoas acreditaram. Então eu consegui enxergar algumas coisas na minha vida através do olhar do outro. Olha que interessante. Às vezes na vida, nós precisamos enxergar coisas através do olhar do outro. E esse treinador me fez acreditar que eu era capaz de nadar 3 quilômetros e eu nadei. Cheguei com a boca branca, cansado, mas feliz. Foi meu primeiro desafio concluído. Nossa, e foi, bom, e chegou em que lugar nesses Eu 3 peguei em quilômetros? último. Cheguei em último colocado. Nas minhas 10, olha aqui, eu vou contar uma história interessante. Nas minhas 10 etapas do primeiro ano, no meu primeiro ano de maratona aquática, eu estava 2 anos livre. Comecei a nadar em agosto de 2002. Em 2003 eu participei de um campeonato inteiro lá de maratona, são 10 etapas no ano. E eu participava das provas longas, que eram de 4 a 10 quilômetros. Provas de mar e provas de rio. Metade no mar, metade no rio. E todo mundo sai junto, né? E eu, de 150 atletas, eu era o 100º, 49º. Eu peguei penúltimo lugar nas 10 etapas. Na minha categoria, eu era o último colocado. Era uma média de 14, 15 atletas da minha idade na época, que era acho que de 35 a 39 anos, ou de 34. Era a minha categoria de idade. A cada 5 anos troca a categoria. E eu pegava em penúltimo, e eu ficava lutando para não pegar em último, sempre com um cara que era também mais velho e nadava devagar, que nem eu. E o importante para mim, quando eu chegava, o primeiro colocado já tinha chegado fazia mais de uma hora, o cara já estava em São Paulo, sabe? Mas era tão importante eu chegar, porque era algo que eu conseguia concluir por mim mesmo, como eu falei anteriormente. Então, para mim, era o máximo eu chegar no final. E eu, graças a Deus, naquele ano, das 10 etapas, eu concluí as 10 provas. E aí eu fui para a minha primeira 14 bis. E fiz ela em 8 horas e 31 minutos. E concluí também. Foi maravilhoso. 8 horas e 31 minutos. Bom, depois nós vamos falar do Canal da Mancha, que é muito mais tempo. É mais, Mas é mais. o Fábio Reis, que é um amigo nosso, já botou cada um tem uma loucura, e é verdade, a do Marcelo é uma loucura. E não para, né, Marcelo? Eu acho que é um vício. Hoje eu sinto falta. Se eu não for para a represa dar uma nadadinha, Sim. todos os dias eu preciso. Nem que sim, um mínimo, 15, 20 minutos. Eu me identifico. E é verdade. Mas e nessas 8 horas, que foi, nós já está aí o mapa do Canal da Mancha, porque depois você vai contar as 2 etapas. Tá. As 2 vezes tentou. Mas nessas viagens, essa primeira do 14 bis, 8 horas. Como é que vocês fazem? Você tem alguém de apoio que vai te dando alimento, tudo? Ótima pergunta. Nós somos acompanhados por um caiaque ou uma embarcação de pequeno porte. E ela vai do nosso lado sem nos ajudar, sem nos apoiar, sem nos puxar, sem a gente encostar, mas ela nos acompanha por medida de segurança. Se de repente já acontece um mal súbito, você não morre afogado, né? E eles são, além de cuidar da sua segurança, de você não ser atropelado por uma outra embarcação, você é alimentado a cada 30 minutos. Cada 30 minutos você para, toma um 250 ml de carboidrato com água e continua, né? Sem encostar no barco. Isso é em qualquer maratona aquática, para qualquer nadador. Imagina um tanque, imagina um carro, você vai para Florianópolis de carro. Se você não abastecer o tanque, o carro para. É a mesma coisa. Então, o atleta, seja de alto rendimento ou um atleta fundista somente, que vai devagarinho, mas vai longas distâncias, ele precisa repor as energias a cada 30 minutos. Tá. Marcelo, mas tudo bem, tu vai repondo, vai tomando, mas o cansaço, por exemplo, eu estava vendo nas fotos, a maioria você está nadando crawl. Você pode mudar de estilo, pegar o peito, costas? Pode. Pode. Normalmente, o atleta não faz isso. Quando ele muda o estilo, ele mexe outros grupos musculares e começa a dar cãibra. Porque o nadador, se ele só nadar crawl, e ele nadar peito, de repente, ele pode começar a ter câimbra nos músculos internos da coxa.
E aí ele pode perder uma prova porque ele fez um nado peito, sabe? Você já está no limite. Toda prova de maratona aquática, e eu vou dar minha experiência na natação, né? Porque tem, assim, maratona aquática, tem maratonas aquáticas do ciclismo, enfim, outras, mas a maratona aquática, na verdade, a maratona aquática, você, como é que eu posso dizer? Você, é um esforço, assim, monumental, você não consegue parar como no atletismo, você tem que boiar, você está sempre em movimento, né? Então, eu brinco até que na 14 bis são 3 fases, a fase da euforia, que é as 3 primeiras horas, você está super eufórico, se achando a pessoa mais legal do mundo, que você está conseguindo participando de uma prova de 24 quilômetros. Depois vem a raiva, você começa a ter dor no corpo inteiro, dor nas costas, dor no pescoço, dor na perna, e aí você fica assim, com raiva, fala, puta, por que eu fiz isso? Será que eu precisava participar de uma prova tão longa? E aí depois vem um pouco de depressão, né? Então você já nadou isso de 3 a 6 é raiva, né? De 0 a 3 é euforia. E depois de 6 horas, você entra em um estado meio depressivo, às vezes, porque se o teu treinador gritar com você, é capaz de você chorar, entendeu? Porque a parte emocional já está bem desgastada, o seu físico está desgastado, então aí vai muito mais de um trabalho mental do que físico. O físico meio que já é uma coisa automática. Você tem que ter uma resistência física, você tem que estar treinado para aquilo, senão você morre, né? Você vai falecer. Mas a parte emocional é muito importante, porque você fica muito vulnerável. Se você deixar a sua mente dominar você, você vai achar que você vai morrer, que você vai ter uma fadiga e vai desmaiar. Então, vem muitos pensamentos, às vezes, negativos. Por isso que eu falo que você tem que estar com a mente forte para você sempre se nutrir de pensamentos positivos. Quais são eles? Você vai pensar, poxa, olha que alegria, minha família me esperando no final. Isso em qualquer maratona, não estou dizendo no Canal da Mancha, qualquer que seja ela, de 2 quilômetros, 5 quilômetros, 20 quilômetros nadando, se nutra de momentos especiais. Poxa, minha namorada, minha mulher, meus filhos vão estar lá, olha que legal, eu vou ter história para contar. E esses pensamentos positivos, eles vão te ajudando a deixar a sua mente forte e você se sentir cada vez mais capaz de concluir. Isso, porque você normalmente essas travessias ou essas maratonas são no mar. E o medo de água-viva, tubarão, como é que é? Porque tu tá ali de óculos, tu vê tudo que passa por baixo de você. Olha, eu já vi cada coisa no mar, é um pouco assustador. Assim. No Canal da Mancha, eu vi um mar de água-viva, né? Foram centenas de água-vivas que rasparam pelo meu corpo. Lá eu coloco uma pasta branca que chama lanolina, junto com vaselina, né? Que é uma camada grossa que faz com que a água-viva ela encoste em você, mas ela não consiga grudar na sua pele e não solta aquele veneno que ela solta. Foram, sem exagero, centenas de águas-vivas raspando pelo meu corpo. Eu vi golfinho, que eu achei que fosse tubarão, eu vi leão marinho, eu vi tartaruga, parece mentira, né? Assim, quase do tamanho de um carro. Lógico que é um pouco de exagero, mas assim, seres muito grandes, coisas raia, eu vi coisas grandes. E à noite, quando eu comecei a nadar, que eu entrei no mar às 4 horas da manhã, eu tinha uma luz piscando, né, atrás da sunga e uma na cabeça, para a embarcação não me perder em alto mar e eu morrer afogado de frio, né, de fome. E aquilo, quando acendia no mar, o mar estava bem limpo, eu vi um monte de coisa. Então, assim, eu tenho medo de tubarão, graças a Deus eu nunca vi um tubarão nadando, né, não vi. Eu tenho problema na vista, então eu acho que se eu vi, eu não enxerguei, sabe assim? Eu olhei, mas não enxerguei. E que bom. Medo, assim, sabe, de um dia ter um ataque de alguma coisa. Várias vezes os peixes já me morderam, acho que porque eu estou lá há muito tempo, então eles vão dar uma mordidinha para ver o que é aquilo, né? Mas nada grave aconteceu até hoje, graças a Deus. Eu já nadei muito, fiz travessias no mar até o Canal da Mancha, foram 14 horas e 35 minutos. Né? Você fez 2 vezes o Canal da Mancha. Verdade. Melhor tu contar, porque eu li, como eu falei. É como bem legal. Que foi? Porque você tentou, né?
Se me permite, eu Bom, vou contar deixa uma eu história só te engraçada. interromper, Marcelo. Eu fiz Por uma favor. pergunta, mas o Fábio Reis ainda perguntou como é que é o Tá, tipo de treinamento, qual o tipo de treinamento é preciso. Então, antes de entrar de novo no Canal da Mancha, você me tá, falou também de Santa Catarina. Conta esses tá. treinamentos. O treinamento para o Canal da Mancha, você tem que ter uma pessoa super competente para te ajudar. Não só na parte aquática, né? Mas você tem que ter vários profissionais. Então, eu tinha um cardiologista, um fisiologista, eu tinha um fisioterapeuta, um massagista, um coach, eu tinha um técnico, o Igor, que me acompanhou, que já fez o Canal da Mancha também, de volta. Então, eu tive uma série de profissionais me ajudando, né? Particularmente, assim, especificamente para o Canal da Mancha, você tem que fazer musculação, você tem que fazer um trabalho aeróbico, um trabalho de força e também um trabalho psicológico. Então, também fiz terapia, eu fiz um curso de Vipassana, né, de meditação de 10 dias. Eu fiquei, a gente brinca, né, é um termo de meditação, fiquei sentado meditando 12 horas por dia durante 10 dias, que foi talvez mais difícil que o Canal da Mancha. Então, você tem que se preparar em todos os âmbitos, você tem que se preparar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, você tem que estar bem em todas as áreas da sua vida, porque ali vai ser exigido o máximo de você, mas não é o máximo, ainda é pouco, perto do que é exigido naquele momento. Então, é o máximo que ainda você não conheceu, mas que você, participando de todos esses treinamentos, em todas essas áreas da sua vida, você vai se preparar para isso, né? Então, eu fiz alguns treinamentos. Por exemplo, eu fiz, tenho a Ilha do Alvoredo, lá no sul, em Bombinhas, né? Você vai de barco, 25 quilômetros de barco, fora da costa, chega numa ilha e vem nadando. Eu fui o primeiro cara que fez isso de sunga, porque é frio, é no inverno. Você imagina você nadar em alto mar em setembro no sul do país. É ondulação de 2 metros de altura, assim, sabe? É coisa. Eu sempre quis fazer coisas muito difíceis e perigosas nesses treinamentos, de 3 anos até eu concluir o Canal da Mancha, para que eu conseguisse me preparar adequadamente, para esperar o pior naquele dia, né? Então, o Alvoredo eu fiz 2 vezes, eu fiz 11 treinos em alto mar, que eu saía do cais de Santos, alugava um barco, ia contornando Santos e nadava por fora da costa, a 4 quilômetros de distância, eu, o barco e uma pessoa que me acompanhava, além do piloto. Essa pessoa me acompanhava para me dar alimentos cada meia hora, e eram treinos de 6, 8, 10 horas. Né? No livro eu conto, uma vez que a gente pegou uma tempestade, um vento sul, a gente pegou ondulações de 2,5 metros em alto mar. Um trajeto na volta, lá da Enseada até Santos, do Porto de Santos, dando a volta pela ilha de Guarujá, que eu demoraria 40 minutos, nós demoramos 3 horas e meia. A hélice do barco saía para fora do mar, de tanto que balançava o barco. Então, se foram experiências que aquele dia foi um exagero, o barco quase virou, foi uma coisa mais grave, assim, a gente não queria tão grave assim, né? Foi uma coisa da natureza, que a natureza de repente muda e as coisas podem se transformar, né, de uma coisa muito alegre até para uma tragédia. Mas graças a Deus não aconteceu nada de tragédia. Mas foi uma experiência, entre outras, que foram me preparando para que, se eu encarasse o Canal da Mancha como normalmente ele é, o Canal da Mancha, você imagina ele no Triângulo das Bermudas. Ele, num período, porque ninguém consegue atravessar o canal, quer dizer, ninguém, vai. Normalmente, quem consegue, 10% dos nadadores que tentam, conseguem atravessar o Canal da Mancha. Então, de 2.000 atletas, de 20 mil atletas, 2.000 conseguiram já. Eu sou um desses caras, né? Aqui do Brasil, 31 brasileiros conseguiram. Eu fui o 27º. Então, você, no Canal da Mancha, você pega, nesse período de 10 a 15, 20 horas nadando, você pega sol, chuva, mar calmo, nubla, fica nublado, fog, aí fica sol. Então muda muito, assim, é uma coisa meio maluca, você tem que estar preparado para tudo. E não E pode a usar água é roupa de fria borracha. também, né? Não pode usar roupa de borracha, então você tem que nadar de sunga numa água de 15 graus, entendeu? É muito difícil.
Exatamente. Marcelo, mas fora essa viagem da travessia, depois antes de eu te perguntar, deixa eu ver aqui o que o Xavier escreveu. Chico, ele que foi semana passada que a gente entrevistou. Um dia vem aqui em Manaus atravessar a Baía do Rio Negro. São 11 Sei. quilômetros Aham, aproximadamente. sei. Vai ajudar na conscientização da preservação dos rios da Amazônia. Isso Que é legal, hein? verdade. Muito Abraço para bacana. você, guerreiro Marcelo. Poxa, Marcelo, parabéns, muito bem. e olha, tem, né? Imagina tu fazer lá no Amazonas, o dia que for lá, ó, o Francisco é um grande amigo nosso também, que é legal. Ah, o Serginho aí tá adorando conversar. O Serginho, vocês conhecem, ele também é instrutor de mergulho, atleta. Que legal, que Mas, legal. Marcelo, antes da gente falar dessas imagens que até eu estou assim, as pessoas devem estar curiosas. Aqui no Aham. Brasil, eu sei que você treinou, além de fazer a Ilha do Arvoredo, Santos Rio, você também fez, nadou aqui na represa. Qual tempo que você ficou mais tempo fora o Canal da Mancha nadando? Boa. Quanto tempo? O maior tempo que eu fiquei foi na piscina da Academia Planet Sport, a qual eu faço parte, né, e me patrocina. Eu fiquei 12 horas treinando. Eu entrei na água da piscina, né, às 9 da noite da sexta-feira e nadei até às 9 da manhã do sábado. Nós apagamos a luz toda da academia, que estava fechada, né, fechou às 10 da noite. Então eu nadei 1 hora com luz, depois se apagou todas as luzes e eu fiquei nadando e me alimentando cada meia hora. Meu técnico, Igor Souza, falou assim, você só vai sair da piscina se você tiver que fazer o número 2, porque o número 1, se você for fazer, você vai fazer nadando. E foi o que eu fiz, né? Eu não saí da piscina e fiquei nadando, cada meia hora eu parava para me alimentar, sem colocar o pé na água, e assim eu nadei 12 horas. Né? E aí chegou às 7h30 da manhã, 1h30 antes de acabar as 12 horas, e meteu terror em mim, que se eu não nadasse por um tempo X, que eu ia ter que nadar mais 2 horas. Você vai estar chegando na França, você vai pegar uma corrente, porque quando você chega aos 4 quilômetros da França, tem uma corrente lateral que é muito difícil, muita gente para ali, né? Porque é uma corrente que não te deixa progredir e chegar na costa, né? Então ele foi metendo terror, como é o hábito dele, que ele é muito bom nisso, né? O cara é militarzão mesmo, duro, tipo o Capitão Nascimento, e foi um tempo maior. Mas eu fiz com ele treinos, vamos dizer, na represa, no inverno, aqui na represa Billings, no Riacho Grande. Nós só íamos na represa no inverno, com chuva, de sunga, e nadávamos de madrugada, sozinho. Ele ficava no pier, então eu cheguei a nadar das 3 da manhã às 10 da manhã, das 3 às 8, naquele frio de matar. Você sai de casa às 10 horas da noite, você tem uma ideia, ele me ligava às 10 horas da noite e falava, Marcelo, tá tudo bem? Treinou bem hoje? Eu falei, treinei. Sábado era o dia mais pesado de treino, né? Era treino duplo. Então domingo eu descansava. Ele falou, você tá cansadinho? Eu falava, tô. Ele falou, tá bom, então você se veste, daqui 1 hora você vai estar na represa. Você vai nadar das 3 da manhã às 6. E aí, chovendo, 11 graus, frio, gorro, cachecol, luva, chegava na represa, fazia um alongamento, tirava tudo, ficava de sunga e pulava na água a 15 graus e meio e nadava 3 horas sozinho de noite no inverno, entendeu? Então, eram treinos que eram não só físicos, aeróbicos, mas eram mentais. Né? Porque dá medo nadar na represa de noite sozinho. E não é nadar ali na frente, sabe, dele. Era dar volta de 3 quilômetros. Cada volta demorava 45 minutos. Eu chegava a ficar 1,5 quilômetro de distância do pier, sozinho, no meio do nada. Então, assim, eram momentos emocionalmente que às vezes eu chorava nadando, né? E não podia chorar na frente dele, porque se chorasse na frente dele, o treino dobrava, entendeu? E foi importante tudo isso, né, Marcelo, para Eu você? fui ficando forte, né? Me sentindo forte. Porque não adianta você ser forte, você tem que se sentir forte também, não é verdade? Porque às vezes você é um cara muito forte, uma pessoa muito capaz, mas você não se sente como tal. Então, o se sentir, lógico que o ser é mais importante do que o parecer. Mas não adianta você ser um cara capaz, nadador, se você não se sentir capaz. E esse treino emocional que um profissional capacitado como é o Hugo de Souza faz com os atletas dele, te deixa se sentindo capaz de tudo aquilo que fisicamente você prosperou, entendeu? É muito legal. Sim, agora nós estamos vendo essas imagens, para quem está assistindo, são da travessia do Canal da Mancha. Teve Verdade, uns verdade. navios, tudo. Como é que foi, Marcelo? Porque
você estava bem mais gordinho, porque você teve que engordar, né? Verdade, ótimo, isso. Eu engordei 8 quilos. Eu tinha 13% de tecido adiposo, que é a gordura corporal. Eu era um cara magro, né? Aeróbico, assim, eu sempre tive resistência, assim, tal, nadando, né? E ele falou assim que ele só me levaria para o Canal da Mancha se eu tivesse pelo menos uns 21, 22% de tecido corporal, de tecido adiposo, né? Que eu engordasse. Por quê? Porque você tem que nadar de sunga numa água gelada. E você entra em hipotermia. O que é hipotermia, que o pessoal pergunta? É quando o primeiro órgão a entrar em falência, quando você entra em hipotermia, são os rins. Aí você para de fazer xixi, e aí o rim já não funciona mais, e aí outros órgãos começam a ter falência, e você desmaia e pode morrer até afogado, né? Ou morrer de fadiga. Então, você tem que engordar para esse tecido proteger seus órgãos vitais e você ter mais chance de não morrer, ou você ter mais chance de ter êxito e de ficar muitas horas com água fria no seu corpo, né? Porque o pessoal às vezes pergunta, mas depois de nadar 10 horas, você não passa o frio? Eu senti frio da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Pra você ter uma ideia, Vera, eu tive espasmos musculares a cada 5, 10 minutos, parecia que tinha uma cobra dentro do meu corpo, que tremia o meu peito, ela ia passando pelo abdômen, pela coxa, até sair no pé. Então, eu tive espasmo muscular, eu tive uma lesão no músculozinho da coxa, da virilha, que chama psoas, né? É um músculo que as pessoas usam para levantar o pé numa escada ou para colocar uma meia. Eu tive uma lesão, fiquei 6 meses sem colocar a meia do pé do lado direito, não de bater perna, porque eu quase não bati perna, mas de tremer de frio. Então, você chega ao seu extremo, por isso que tem que engordar. Puxa, o Serginho perguntou aqui qual a frequência média da frequência cardíaca nessa travessia? Olha, não é alta, viu? É baixa, eu vou te falar. Os meus batimentos, porque como eu já estou muito fisicamente, a minha parte aeróbica já está excelente e a resistência muscular também. E eu entrei, foi o Serginho que perguntou, né? Foi. O Serginho, viu, Serginho? Eu nadei durante 14 horas e 35 minutos, eu nadei 50 braçadas por minuto. E ali eu mantive durante esse período todo. Então, a minha frequência cardíaca, ela estabilizou. Então, vamos dizer que eu não lembro, sinceramente, tá? Eu não quero falar uma besteira. Mas se eu comecei com 80%, 80 batidas, ou 90%, eu mantive ela, sei lá, com 70 e fui até a França, entendeu? No final, eu já estava com um desgaste físico monstruoso, eu tive que dar tudo de mim mais um pouco para passar aquela corrente lateral que não me deixava progredir. No meu vídeo que está no YouTube, né, Marcelo Eduardo Teixeira, Travessia do Canal da Mancha, Marcelo Eduardo Teixeira, tem um momento que vocês veem o meu técnico gritando, Marcelo, você tem meia hora para dar tudo de você, a gente já está que nem um ping-pong, para lá e para cá, a gente não está conseguindo vazar, furar essa corrente, você tem que dar tudo. Ali eu entrei num pico de disparar o coração, porque eu dei tudo que eu tinha de energia, mas não é o comum de uma travessia de longa distância de maratona aquática. Você entra num patamar de equilíbrio e ali você mantém, às vezes, num ritmo bem tranquilo de coração, de batimento cardíaco. Nossa, e é muito frio, né, Marcelo? Aqui Muito nessas frio. imagens, eu estou te ouvindo e estou olhando as imagens aqui, como eu li o livro, eu estou vendo a história agora, né? Uhum. É incrível. Mas você fez duas tentativas, né? Foi. O que falhou na primeira e quantas horas Foi. você ficou nadando? A primeira, a travessia do Canal da Mancha, além de você estar preparado fisicamente, que eu falei, né, mentalmente, espiritualmente, monetariamente, porque é caro, Sim. você tem que ficar à disposição da guarda costeira. Essa travessia é tão louca que você tem uma janela de 10 dias. Então, vamos lá, o brasileiro, eu estou numa. Vou tentar explicar, resumir. São 6 barcos na Associação do Canal da Mancha. Cada barco, durante aquele período de 10 dias, pode levar 4 nadadores. Então, o barco Luiz Jane, que foi me acompanhou, ele naquele período ele tem de 1 a 4 nadadores que ele vai acompanhar, que ele pode acompanhar. E não é sorteio, já está eu fiz a minha escala no Canal da Mancha com 2 anos de antecedência, né?
Por quê? Porque só pode nadar lá no verão, senão as pessoas morrem de frio, né? Já morre no verão, imagina no inverno. Então é de junho a setembro. E aí você fica naquela janela esperando a guarda costeira te permitir o dia e o horário que você vai sair. Não é que nem uma prova que às 8 horas de sábado vai largar. Lá você fica à disposição. 4 horas de antecedência, a guarda costeira liga para o meu técnico e avisa. Então, 4 horas antes da largada da primeira tentativa, que eu larguei às 2 horas da tarde, às 10 horas da manhã ele falou, olha, hoje, às 2 horas da tarde, o brasileiro vai largar. Aí, meu, você tem 2 horas para você dar uma diarreia, você, aquela adrenalina, você vai pro banheiro na hora, né, meu, de adrenalina. Você come alguma coisinha leve, uma banana, alguma coisa, sua mala já está pronta, você já está treinando há 10 dias no Canal da Mancha, de manhã e de tarde, você só treina, de manhã e de tarde, come e dorme, esperando esse momento da janela. E aí você sai no dia e horário, você pode sair às 2 horas da manhã, você pode sair às 2 horas da tarde. E eu tinha um desejo, porque eu já imaginava que eu ia demorar 15 horas nadando, né, pelo meu ritmo, pela minha idade. Eu nadei a primeira vez com 47 anos e a segunda com 49, né? Hoje eu tenho 53. Então eu pensei, poxa, se eu nadar, se eu sair 3 horas da manhã, um tesão. Saio de noite, que eu queria essa coisa de nadar de noite, eu queria essa aventura na minha vida. Eu queria passar esse medo, sabe? Eu queria essa adrenalina. E aí depois eu chego lá durante o dia, eu enxergo a pedra que eu for subir ou a praia que eu for chegar. Só que não é do jeito que você quer. Então eu fui largar 2 da tarde, eu já fiquei meio na adrenalina. Falei, puta, eu vou chegar na França 5 horas da manhã, vou nadar a noite toda, a madrugada inteira. Mas tudo bem, eu já tinha treinado muito de madrugada, né? O Igor já te prepara para você nadar de noite, sozinho, justamente para isso. Porque você não sabe o dia e o horário, olha que loucura. Você não sabe nem se você vai nadar. Teve uns amigos esse ano passado que foram, investiram tempo, saúde, dinheiro, chegou lá, ficaram 10 dias esperando a janela e a guarda costeira não permitiu, porque entrou um tornado, entrou um furacão, o mar estava revolto, ninguém nem saiu para nadar, a pessoa teve que voltar para o Brasil sem nadar. Então, tudo isso te deixa com uma adrenalina, Vera, que você não sabe nem se você vai nadar. E aí, eu fui na primeira vez, eu saí às 2 horas da tarde. Quando deu mais ou menos 3 horas e meia nadando, eu comecei a vomitar. Por quê? Eu não tinha nadado naquela época, naquela primeira vez, eu não tinha feito treino no mar acima de 3 horas e meia. Né? E aí eu comecei a ter labirintite, comecei a ficar zonzo com o mar e comecei a vomitar. E eu não consegui parar de vomitar. E aí, de 3 horas e meia até 7 horas, eu vomitei 15 vezes. E a noite chegou, o frio comendo solto, as ondas super pesadas, o barco jogando, que parecia que ia virar em cima de mim, e eu vomitando compulsivamente. Não era um vômitozinho, era golfada que me remetia ao uso de drogas, inclusive, porque eu limpo, eu nunca mais golfei vômito que nem eu estava golfando no Canal da Mancha. De não ter mais nada no estômago, sabe? De não ter o que vomitar. E eu comecei a ficar muito fadigado, comecei a ficar desidratado. Eles me deram, de vez de cada meia hora, eles começaram a me alimentar de cada 10 minutos. Foi guaraná, coca, pêssego, água de coco, tudo que você imagina que tinha carboidrato para tentar fazer eu me hidratar. E aí eu comecei a ter câimbras, dores no abdômen e meu pulso começou a ficar curvado, assim, como um caranguejo. E eu não consegui mais nadar. E assim eu fui tentando me alimentar a cada 10 minutos e depois de 7 horas eu tive... Você não pode encostar no barco, é uma regra, né? Vai o juiz da Associação do Canal da Mancha, que ele fica olhando para você. Se você encostar no barco, ele te desclassifica. O barco ele é um apoio seu para te alimentar, para te dar o norte, para você saber para onde você vai nadar, porque você só enxerga mar, né? Então, assim, é uma segurança. E eu, naquele momento, eu falei para o meu técnico, já pela 10ª vez, eu vou morrer, eu preciso parar. Ele falou, você tem certeza disso? Ele tentou 2 horas ainda me empurrar para frente, ele dizia que, assim, que eu ia conseguir, que se eu parasse de vomitar eu estava muito forte, que meu corpo ia reagir para o bem. E aí teve uma hora que eu tive que parar mesmo. Encostei na escada e ali eu desabei de chorar. Vomitei mais 6 vezes com os punhos assim, né? Dessa forma. E dentro do barco.
e eles me abraçando, e eu tremia, né? Porque a hipotermia, quando você treme, você não está em hipotermia ainda, né? Quando a pessoa entra em hipotermia, que o rim para de funcionar, é aquele momento que a pessoa não sente mais frio. Como aquele cara do Everest que morre de frio, ele não morreu sofrendo, porque ali ele não sente mais frio, ele já está gostosinho, sabe? Confortável. Naquele momento ainda eu tremia de frio, eu não tinha entrado em hipotermia. E aí eu tive que parar, foi muito duro, me senti naquele momento como um cara que fracassou, né? Que é um sentimento de alguém que batalha muito forte por algo. Não necessariamente depois eu me senti um fracassado, porque eu tentei algo muito grandioso, muito difícil, né? E eu vi o tamanho do meu valor para ter coragem de me expor e de me expor ao nível de morrer por aquilo. Mas naquele momento é um sentimento de frustração, de fracasso total, sabe? Mas aí eu tinha prometido para os meus filhos no aeroporto, né? Eles falaram, ah, papai, você é meio maluquinho, não vai morrer lá, hein? Eu falei, não, eu prometo que o papai vai voltar. E aí eu voltei e falei, pô, meu, depois de uma semana, falei com o meu técnico, falei, eu quero voltar. E falei um monte de coisa que eu fiz errado. Eu tinha que ter treinado mais alto mar, mais no frio, tinha que ter engordado. Falei várias coisas. E perguntei para o meu técnico, o que você acha que aconteceu? Achando que ele fosse falar 15 erros meus, né? Ele olhou no meu olho e falou, você amarelou. Você foi um bundão. Ele falou um outro nome, tá? Um nome mais pesado. E aquilo mexeu comigo. Ele falou, cara, eu te preparei para aquilo. Você não acreditou em você. Porque se você tivesse acreditado, você tinha conseguido. Tamanho era aquilo que ele acreditava que eu era capaz. Eu falei, eu quero voltar. Ele falou, eu vou te treinar. Porque agora, eu falei, poxa, mas eu tenho que te pagar de novo, é mó grana. Ele falou, não, você me pagou uma vez. Porque quando você não conseguiu, nós não conseguimos. Então, nós vamos voltar junto. E nós vamos atravessar esse canal. Eu falei, cara, chorei, foi uma loucura. Eu falei, puta, te amo, cara. Porque eu sempre falei que o Igor, ele acreditou em mim antes mesmo de mim. Quando eu falei que a gente enxerga na vida, às vezes, com o olhar do outro, né? É muito legal. Isso acontece, às vezes a gente não percebe, tá? Mas, assim, todo mundo tem esse poder de, de incentivar, de motivar o outro, de valorizar, né? Você vê como é importante a gente valorizar o outro. E, às vezes, as pessoas não estão aptas, naquele momento, por alguma fragilidade da vida, de enxergar o seu valor, o seu real valor. Então, aí eu voltei, só que eu fiz diferente, eu fiz melhor. Eu nadei mais em alto mar, eu nadei mais no frio, eu engordei mais, né? Eu aprendi um remedinho que eu podia tomar, que não era nenhum, no antidoping eu podia ser pego, que não ia acontecer nada, que chama Aneron. É um remédio para não vomitar, que um pescador japonês me indicou. Um amigo meu me indicou, que um japonês pescador falou para ele. E eu tomei aquilo, e aquilo não me enjoou. Então eu podia nadar quantas horas fosse em alto mar, que eu não ficaria enjoado. Se eu não enjoo, eu não vomito. E aí eu nadei na segunda vez e não vomitei. A Rosa escreveu aqui que lindo, apoio é tudo, com certeza. Né? Eu sei que teve a imagem do teu irmão. O Serginho está dizendo, perdi a informação no início. Quantos graus estava a água? A água estava 16 graus. O Canal da Mancha, ele sempre é mais frio na Inglaterra e ele vai esquentando a água na França. Eu saí com 16 e cheguei com 18 na França. Só que você já está tão exposto ao frio que, assim, 16 graus, para você ter uma ideia, a torneira aqui da nossa casa, no inverno, fria, água fria da torneira, deve estar uns 20, 21. Então, 16 graus é algo que você, quando entra, a pele arde e o osso dói. Então, assim, com 18, para mim era como se fosse 15, também não. Mesma Era coisa. do mesmo jeito. É muito frio, assim, assustador. Ele perguntou se você calculou quantas calorias você gastou na travessia. Puxa, já me perguntaram isso, eu não vi, assim, mas é só um absurdo, viu? Você pergunta assim, você emagrece no Canal da Mancha? Eu engordei. Porque você consome tanto carboidrato e bebe tanta água do mar que você incha, que nem um baiacu, né, o peixe. Que nem um sapo-boi. Você incha mesmo. Tem umas fotos da minha da chegada que eu estava barrigudo, inchado, tudo gordo, assim. Além da gordura corporal, você fica bem inchado. Mas depois, o metabolismo do seu organismo acelera tanto
né? Você queimou tanta caloria, tanta energia, que eu fiquei uma semana emagrecendo. Eu podia comer um boi por dia, que eu emagreci uns 4, 5 quilos durante aquela próxima semana. Tudo O era metabolismo ficou muito inchaço. acelerado. Deu para observar ali nessas imagens que passaram que você saiu do barco totalmente inchado. É. A gente fica inchado mesmo e bebe muita água, né? Porque o mar tem horas que está calmo, tem horas que está mexido, tem navios, são 600 navios que passam perto de nós, e os navios eles passavam a 100 metros. Você imagina um transatlântico de 350 metros, de tamanho de 55 de largura, de, sei lá, vou chutar, 55 mil toneladas passando a 60 por hora a 100 metros de você. E faziam ondas, ondulações de 2, 3 metros de altura, né? E você acaba bebendo água o tempo inteiro. Então você incha mesmo. Retém E líquido, dá né? um enjoo, né? Porque tu tá fazendo isso aqui, tu fica enjoado. E aí foi interessante que na segunda vez, a guarda costeira falou de noite que eu ia sair de madrugada. Eu fiquei emocionado de alegria, né? Era tudo que eu queria. Deus é bom sempre, né? E fala, por quê? Porque sempre Deus é bom. Mas foi melhor ainda aquele dia, porque eu saí às 4 horas da manhã, então eu acordei às 2, tomei um café da manhã, fui feliz da vida, cheguei no pier, um frio de tipo 16 graus, né? De touca, gorro, aquela fog inglesa, aquela neblina, né? Feliz da vida, cheguei no pier 3 da manhã, vou nadar e tal. E aí entrei no mar às 4h20 da manhã, né? Lá o barco, a embarcação te leva do cais de Dover até a praia de Folkestone, uma praia lá, um rochedo. Você pula no mar, nada até fora do mar, que é aquelas pedras de pedra, né? Não é praia de areia, lá é difícil ter praia de areia, pelo menos eu não vi. E aí você sai, joga o farolete, vê que você está o juiz, né? Tem um juiz lá dentro, você pagou para ele estar lá para te aprovar, para ver que você fez tudo certinho. E aí você levanta o braço, ele joga o farolete, toca a corneta, que eu escutei, graças a Deus, na segunda vez, 2 cornetas, uma na chegada, uma na largada e uma na chegada, e aí você sai nadando. Essa aí, durante o dia, foi a minha primeira tentativa, que eu saí 2 da tarde. A segunda tentativa, eu saí às 4 da manhã. Então, eu fui nadando com aquela luz piscando, né? E aí eu fui nadando e cheguei na França às 19h12 da tarde, com um lindo pôr do sol. Nadei o dia inteirinho, me alimentando cada meia hora. Foram 27 paradas, né? 27 paradas onde eu me hidratava, da forma o Igor, né? Ele tem a bebida que ele coloca ali. Essa foi a primeira tentativa. Aquela costa do fundo é a costa francesa, as falésias, né? Falésias da Inglaterra, de Dover. E Só essa é a primeira tentativa. explica a bebida, porque antes a Rosa perguntou exatamente o que é que você se alimenta. Você pode tomar uma série de coisas, mas o certo é você tomar carboidrato, porque o carboidrato ele entra na corrente sanguínea e vira glicose, né, rapidamente. É um alimento de rápida absorção pelo organismo. Então você pode comer um chocolate, ele te dá energia, te dá, só que ele demora para fazer digestão, ele é de fraca absorção, então você tem que consumir coisas na hora. Primeiro, tudo que você vai beber no Canal da Mancha, você já treinou previamente. Até se você for assim, a marca do seu carboidrato, você tem que levar o seu carboidrato lá do Brasil. Aquilo que você está acostumado. Porque senão pode te dar gases, pode te dar dor de barriga, pode te dar caganeira, desculpa a palavra, né? Mas assim, você tem que fazer coisas. Você não pode usar uma sunga no primeiro dia, uma touca que você nunca usou, um óculos que vai te apertar. Você imagina um óculos lindo, maravilhoso que o Phelps usou, mas você nunca usou ele. Você vai usar ele durante 14 horas e meia. Você vai acabar largando o Canal da Mancha porque você ficou com dor na vista. Então você tem que usar coisas que você já esteja acostumado. A bebida da mesma forma. Então, geralmente, respondendo a sua pergunta, é carboidrato, é o normal. Seja ele em gel, bagzinho, que é um gel, com água. Eu, particularmente, carboidrato com água, água de coco, Gatorade. Quando eu bebia carboidrato com água, eu só bebia aquilo. Jogava a garrafinha no mar, presa num barbante, eu abria, bebia, fechava a tampa, jogava a garrafinha para não deixar jogada no mar, né? Ele puxava a cordinha para dentro do barco e eu continuava nadando. Então eu parei 27 vezes, mais ou menos 20, 30 segundos, não mais que isso. Você pode descansar? Pode, mas se você descansar muito, sempre hipotermia, porque a água é gelada. Então, quanto menos você parar, melhor.
Tá. E na hora que você beber, porque ali a última mágica apareceu, tu tá com um copinho plástico bebendo. Não é fácil, tu engole água salgada junto. Foi um problema uma das coisas que eu errei na primeira vez de ter bebido no copo. Porque entrava água do mar e eu bebi água, carboidrato com água do mar. E aquilo foi me É. enjoando e eu comecei a vomitar. A segunda tentativa, eu já tinha uma garrafinha que eu treinei anos e muitas travessias em alto mar assim, onde eu abria de uma forma rápida, bebia, fechava. Então, aquele bocal assim pequenininho do tamanho de uma garrafa PET, eu jogava na boca e podia, às vezes, tinha ondulações que cobriam o meu rosto inteiro e eu ficava literalmente debaixo d'água bebendo, mas eu não entrava água do mar. Então, experiência é tudo na vida, né? Então, a experiência de não conseguir a primeira vez me preparou muito para a segunda. E a maior experiência que eu tive na primeira, que me ajudou na segunda vez, que muita gente pergunta, foi que a dor que eu senti de desistir foi a força que me deu de não desistir na segunda vez. Porque eu já tinha sentido a dor de parar um sonho, de desistir de algo que você quer demais e que você batalhou muito por aquilo. Então eu pensei assim, essa segunda vez não vai ser um vômito, uma dor no corpo que vai fazer eu parar. Né? Eu só vou parar se literalmente eu achar que eu vou morrer. Então, assim, eu sofri muito de dor, mas muito. Mas eu sabia que eu não estava prestes a morrer. Eu só sabia que eu Nessa, estava prestes a sentir dor só. depois eu pergunto a do Fábio. Sei. Mas nessa segunda, tu teve momentos que tu quase desistiu, não teve? Teve. Seria legal, até bonito, né? Já me perguntaram, pô, você podia falar que não? Eu falei, podia. Eu falei, não tive nenhum momento. Eu tive 10 vezes que eu pedi para parar. Sério? 10 vezes, velho. Olha, uma coisa que eu falo, eu tinha consciência, eu podia, eu estava a 4 metros do barco. Eu podia nadar no barco e querer subir. Se eu quisesse subir de verdade, eu subiria no barco. E eu acabaria na hora. Mas, como eu te falei, depois de umas 6 horas nadando, você está fragilizado emocionalmente. Você fica uma titica. Se a pessoa grita, você chora, você fica num estado emocional muito, muito fragilizado. Então, eu falava às vezes na parada, cara, eu não aguento mais, cara, eu tô sofrendo demais de dor, eu preciso parar. E meu chefe, nossa, como é que eu chamava ele? Meu treinador, ele falava de uma forma bem gentil. Você parece uma bichinha, para de reclamar, você tá super bem, parece um viadinho. E assim, aquilo mexeu comigo. Ou ele olhava para mim e fala, cara, deixa de ser fresco, você parou de usar droga. Quem que para de usar droga nessa vida? Vai sim. Aí falava um palavrão, vários, né? Ele falava, você pode usar droga, você é capaz de tudo. E aí ele ia me motivando, né? Então, assim, eu várias vezes eu falei, pô, não aguento mais, eu tô morrendo de dor. Enchia meu óculos de lágrima. Por que lágrima? Porque eu não aguentava de dor, né? De frio, doía tudo no meu corpo. Mas ele e a pessoa que estava me acompanhando, né, o piloto, todo mundo, assim, dando um puta do apoio, falando, cara, você é capaz, você está indo super bem. E ele falava uma coisa que contra fatos não há argumentos. Ele podia estar fragilizado, mas quando ele falava, Marcelo, olha para mim, ele falava bravo, você está nadando 50 abraçadas por minuto desde que você saiu. Seu rendimento não caiu. Isso é psicológico, é frescura. E ele mexia com o meu emocional e me mostrava com fatos que o meu físico estava bom. Eu não sofrer que eu ia acontecer nada comigo, porque ele estava cuidando de mim. Ele é muito inteligente. E outra, ele me treinou durante muito tempo, então ele sabia pegar o meu psicológico, ele sabia puxar o melhor de mim. Né? Quando você tem uma relação interpessoal com alguém que realmente tem a ver com você, isso acontece muito. Numa relação entre namorados, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre treinador e atleta, e treinado, treinador e atleta, e treinado, né? Você tem uma afinidade e uma coisa de empatia que você tem um grau de confiança, olha, é uma sinergia muito legal. Então faz a diferença você estar lá, deixando a sua vida na mão de uma pessoa competente e uma pessoa que fala inglês. Porque se for um técnico que não fala inglês, como é que ele vai se comunicar com o piloto, com o juiz, com a guarda costeira, se você estiver precisando de ajuda de caso de vida ou morte?
Então, tem que levar isso em consideração também. Você tem que se preparar com o staff que está com você também, não só fisicamente. E eu já te conheço há alguns anos, né, Marcelo? Quando você estava aqui, a gente convivia até bastantinho. Você sempre foi uma Verdade. pessoa muito emotiva. Você Verdade. é uma pessoa emotiva. Muito. Então, com certeza, eu acho que por ser tão emotivo, qualquer coisinha te enfraquece. Pode ser, é verdade. Sempre for na flor da pele. E quando eu entrei em recuperação, Vera, eu era muito amargo na minha vida usando drogas. Então, eu comecei a ver uma beleza nas pequenas coisas, que eu comecei a ficar extremamente emotivo. Que eu comecei a dar valor para pequenas coisas, assim, sabe? Tipo, sentir o cheiro de alguma coisa. Pô, hoje está chovendo, olha que chuva gostosa. Qualquer coisa que, às vezes, o ser humano, vou chamar de comum, que nunca foi no limite das drogas, no limite do quase morte, no limite de uma overdose, seja ela de trabalho, de droga, seja o que for, seja uma overdose de depressão, que é uma overdose emocional, né? Um desequilíbrio, seja ele qual for. Então, assim, você, quando você passa pelo quase morte, seja ele de qualquer espécie que seja, né? Não só nas drogas, e depressão é um deles, você começa a dar valor tanto para tanta coisa, e que você realmente fica uma pessoa mais emotiva. E quando eu me joguei na história do Canal da Mancha, eu percebi, eu no começo eu não achava que eu conseguia atravessar o Canal da Mancha. Parece até uma coisa, pô, mas como é que você fez isso? Para mim, o Canal da Mancha, no começo, era algo muito difícil, que ia puxar o melhor de mim, que eu ia me tornar um cara muito melhor em todas as áreas da minha vida, e que eu ia fazer eu ficar limpo mais um dia. Que o meu medo de recair era tão grande de usar droga de novo e viver aquele inferno que era a minha vida, aquela montanha-russa do dia a dia, que assim, lá eu sabia que eu ia ter saúde e que eu ia ficar limpo. E aí depois, realmente, quando eu entrei na primeira vez que eu não consegui, eu falei, pô, eu vomitando 15 vezes, no limite do corpo, da alma, do espírito. Eu passei a metade do Canal da Mancha de noite, com o mar assim, né? Falei, cara, se eu me preparar adequado, der sorte de pegar um dia mais calmo, eu vou conseguir. Então, tudo foi um preparo, um passo a passo, um degrauzinho, né? E sempre a emoção fez parte demais de toda a minha recuperação. Que eu acho que a minha emoção é dar valor para as pequenas coisas que eu dou hoje. A Rosa acabou de escrever que emoção não é fraqueza. E não é determinados momentos, não, depende do tipo de emoção, né? O Fábio Reis perguntou se você recebeu algum troféu ou só cumprimentos. Eu recebi, sim. Você pode pegar na câmera? Cadê? Mostra para nós. Tem um quadro, a minha mulher foi pegar. O quadro do diploma ali, isso. Tem um diploma que é do Channel Swim Association, que é o CSA, o Channel Swim Association, é a Associação do Canal da Mancha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Muito obrigado, amor. Ó, dá para ver aqui, não? Dá, olha. Esse quadro, ele é um quadro que a Associação do Canal da Mancha dá para as pessoas que completaram o Canal da Mancha. Tem um livro deles, que ele é atualizado cada 4 anos ou 3 anos, e depois você entra no hall da fama do Canal da Mancha, que hoje deve ter uns 1.850 atletas no mundo, desde 1875, quando o Capitão Webb, que era o capitão da Marinha Mercante Inglesa, conseguiu atravessar o Canal da Mancha pela primeira vez em 1875. Imagina, não tinha o mesmo tipo de touca, Ele foi com um bote a remo do lado, tomou conhaque para esquentar, né? Mas não foi de roupa de borracha. Por isso que até hoje não pode usar roupa de borracha, né? Tem essa regra aí, essa. Ele foi de cerolão. Oi? Ele foi de cerolão. Cirolão, provavelmente, né? É isso aí. E aí eu ganhei esse diploma, e para as pessoas que têm outro nível, são outro nível de atletas, que vão para bater recorde, eles ganham, antigamente era um Rolex de ouro, hoje é uma medalha de ouro. Nós tivemos um brasileiro também, um carioca, da aeronáutica, que ele, me fugiu o nome, perdão, um amigo meu me fugiu o nome, que ele conseguiu, alguns anos atrás, bater o recorde sul-americano, Aderbal, o Aderbal é o nome dele.
cara super querido. E ele bateu o recorde sul-americano e ele fez o trajeto em 8 horas e 49 minutos. Pra vocês terem uma ideia, o meu técnico, Igor de Souza, em 96, ele fazia o circuito mundial, foi campeão mundial de maratona aquática. Acho que foi 2 ou 3 vezes, primeiro campeão mesmo, primeiro lugar. E aí, em 96, ele bateu o recorde do ano, em 11 horas e 9 minutos. Em 97, ele voltou e fez ida e volta, ele bateu o recorde também, ganhou outro balé de ouro. Ele foi e voltou, fez em 18 horas e 34 minutos, o trajeto que eu fiz em 14 horas e 34, ele fez ida e volta, nadou, acho que foi 88 quilômetros, eu nadei 53, né? Até uma curiosidade, para quem não sabe, o canal tem 34 retos. Só que como você, a cada 6 horas, o mar muda de lado pelas correntes, você vai andando em zigue-zague, né? Quanto mais tempo, mais zigue-zague você faz, mais longe você nada e mais horas você nada. Quem é rápido, nada com uma curva menor, chega mais rápido e nada menos quilômetros. Essa é a lógica. O recorde é quanto hoje? Hoje o recorde, eu acho que é de 6 horas e 58 minutos, de um campeão mundial. Esses campeões mundiais que batem esses recordes malucos, eles tentam, assim, sei lá, 20 vezes. Naquela temporada, ele alugou o barco, que tem que alugar, né, e é caro. O patrocinador dele pagou 5 horários lá. Ele nada meio trajeto. Se ele achar que não vai bater o recorde, mesmo que ele esteja nadando bem, ele para, ele vai, volta para casa de barco para descansar e ele tenta de novo. Então, eles vão sempre na performance para que ele consiga bater o recorde. E aí é um outro projeto, é um outro treinamento, é um outro nível, né? Assim, é que nem você vai comparar, não sei, eu com o Gustavo Borges. Assim, o meu desafio pessoal, Gustavo Borges é um atleta profissional que tem um outro nível de tudo, né? Assim, é um outro patamar. O Serginho perguntou se você continua treinando. Continuo. Agora, na pandemia, estou treinando menos, né? Mas eu continuo treinando. Eu tenho um objetivo ainda de fazer um próximo desafio, que é o 8 Breaths, que em português seria 8 pontos. É um desafio no Rio Hudson, que você nada durante 7 dias, 193 quilômetros, dá 120 milhas nadando. São provas que você começa às 6 da manhã e você tem uma média de nadar 28 quilômetros por dia. Acabou o trajeto, você vai para casa descansar, volta no dia seguinte às 6 da manhã. Então você vai nadando um trajeto de ponte a ponte até chegar na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, que é a última ponte onde tem o Estado da Liberdade, que você chega na 8ª ponte e acaba. E aí é pontos corridos. Quem fez menos tempo ganha. São 20 atletas e eu já fui aprovado pela Associação de Manhattan, lá nos Estados Unidos, eu fui aprovado pelo meu gabarito de prova internacional, de ter concluído o Canal da Mancha. Então, geralmente é uma prova que não é feita para campeões mundiais. O campeão mundial ele faz outros tipos de prova, outro tipo de reconhecimento. Esses desafios geralmente são feitos por ex-profissionais ou por atletas que têm objetivos grandiosos, assim como eu. Então, o próximo projeto é esse. Para quando, mais ou menos, Marcelo? Olha, eu sou novo, né? Tenho 53 anos. Eu penso assim, daqui talvez uns 4 anos, fazer com uns 57, 58 anos, acho que é uma boa idade para fazer um desafio desse. Que legal. Marcelo, só para a gente concluir. Aqui, ó, tá aqui o livro do Marcelo. Que legal. Chegando a outra margem. Eu recomendo, vale a pena ler. Marcelo, fala da história dessa foto aqui. Muito bom. Essa foto foi tirada por um fotógrafo francês na hora que eu estava chegando. Eu, por coincidência, cheguei num lugar, num município, imagina uma praia, tipo Maresias, eu cheguei na praia de Wissant, lá na França, e tinha um monte de gente naquela costa, vendo o lindo pôr do sol naquele dia. Todo mundo de moletom, de short, devia estar assim, tipo uma temperatura verão da França, 18 graus. E eu cheguei, por coincidência, eu poderia não ter chego, ou ter chego naquela costa de 20 quilômetros da França. Deus que me jogou ali, entendeu? Você não escolhe o lugar, você nada reto e a natureza te joga em algum canto. E eu saí nesse canto chamado Wissant. E tinha umas 100 pessoas, e uma delas era um fotógrafo, o Juliette François, que ficou meu amigão.
e eu pedi todas as fotos para ele, ele gentilmente me cedeu, né? Nem quis cobrar nada, eu falei que ele podia cobrar, que ele era um fotógrafo, e ele falou que ele não podia cobrar de mim, porque o presente que eu dei para ele, para a esposa e para os filhos, que isso virou um momento marcante, não só na minha vida, mas na vida do Juliette, né? Que as pessoas, ele falou, as pessoas acham que porque eu moro aqui, eu vejo gente chegando todo dia. Não é assim. Se você imaginar que numa temporada, de junho a agosto, 20 pessoas só chegam na costa da França, que elas não têm dia nem horário para chegar e nem um local para chegar. Ele falou, ó, eu não vi uma pessoa aqui, eu nunca vi uma pessoa chegar aqui na praia. Né? Então, para ele foi um grande presente também. Então, eu acabei colocando essa capa nesse livro, que fala de 2 grandes desafios: do desafio da superação das drogas e do desafio de superação de conseguir algo grandioso. Né? E põe grandioso disso, Marcelo. Eu admiro demais. E quero que volte aqui para a gente nadar. Eu tenho nadado todos os dias aqui na represa. Com certeza, eu vi. Eu adoro. O Fábio Reis perguntou quando é que você vai virar peixe. Olha, as guelras já estão começando a nascer, viu? E o Serginho acabou de escrever, que é linda a história da foto, e é verdade. Ó. Muito legal. Ali foi um presente de Deus, na verdade. Foram vários, né? Assim, depois que eu parei de usar, eu vi como a vida é maravilhosa, né? E eu falo isso sempre, assim, quem está feliz não usa droga. Ah, mas eu uso um pouquinho. Meu, você não está feliz. Ah, eu uso de vez em quando só para surfar. Meu, você não está feliz. Tenta descobrir o que está faltando na tua vida. Para você precisar de um aditivo, ou de um esparadrapo, ou de um curativo. Você entende? Eu acho que quem está feliz não usa droga, porque a droga nada mais é que uma muleta para uma pessoa que está com dor na perna. Então é mais fácil a gente olhar para dentro da gente e entender o que está pegando, o que está acontecendo, qual é a minha dificuldade, aonde eu tenho uma fraqueza. É inveja? É dor? É relacionamento mal resolvido? É sentimento de culpa? É baixa autoestima? O que está acontecendo com o Marcelo? Eu preciso descobrir. E ao momento que eu olhei para dentro de mim e eu comecei a enxergar as coisas que não estavam bem comigo, foi a virada, onde eu entendi que quando eu comecei a descobrir o que não estava bom dentro de mim, eu comecei a conhecer coisas que estavam boas. E aí eu me apoiei nelas e consegui entrar em recuperação. Ai, Marcelo, é tão bom te ouvir, é motivação, é fantástico, realmente, Legal. Marcelo. Eu fico feliz que você aceitou participar dessa live, colocou para nós essas histórias maravilhosas. Eu queria continuar muito mais. Eu também, e a Fran, vocês dois têm que voltar aqui, porque o vinho você toma, né? Eu vou te falar, vou falar, se quem quiser, você mostrou, eu te agradeço, mostrou o livro. Quem quiser, quiser ter o acesso do livro, falar diretamente comigo nas redes sociais, né? Eu tenho a minha pessoal, que é Marcelo Eduardo Teixeira, e eu tenho um trabalho que eu tenho uma página no YouTube, no Instagram e no Face, que é Marcelo Teixeira Palestrante. Lá eu coloco muito conteúdo sobre as drogas. Inclusive, eu estou lançando agora, a partir talvez em 2 semanas, um e-book que fala sobre, alertando as famílias para descobrirem ou entenderem se algum ente querido deles está usando drogas. E a partir do momento que você conseguir detectar isso, o que você fazer para ajudar? Então, eu vou lançar um e-book falando disso. Então, quem quiser entrar em contato para adquirir o livro, entre em contato com as redes sociais que eu tenho, Marcelo Teixeira Palestrante ou Marcelo Eduardo Teixeira. Eu vou ter o imenso prazer, não só da venda do livro ou do e-book, mas de conversar, de ajudar, de dar dicas, né, tirar dúvidas. E eu adoro fazer isso. Hoje eu acredito que um alicerce da minha recuperação é eu poder ajudar outras pessoas a entenderem essa dificuldade do uso de drogas, para si ou para o outro. Porque muitas pessoas, muitas famílias acabam abandonando, não o filho propriamente dito, mas abandonando a ideia de ajudá-lo e de salvá-lo por inabilidade. Não é por falta de amor, não é por raiva, é porque não sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Imagina se você nunca usou droga. Como é que você vai lidar com uma pessoa que chega de madrugada, que rouba as coisas dentro de casa, que fala palavrão, que falta no trabalho, que não cuida do filho, que não escova o dente, que não se higieniza?
Então, assim, você precisa ter um conhecimento de causa para você entender o quanto que você é capaz. Porque na vida é assim, né? Os opostos se ajudam. Se você tem alguém na sua família que precisa de ajuda, você é aquela pessoa que vai ajudar. Olha que bonito. Olha a união que faz linda, que Deus fez. Se você está na vida dessa pessoa, não é à toa. E ele está na sua, não é à toa. Talvez ele esteja na sua porque você é capaz de ajudar ele. Você tem a força, não só para você, mas para dividir a força com o seu irmão, com o teu pai que usa droga, com a tua mãe que é alcoólatra. Entendeu? Então eu acredito muito nisso. A minha função hoje como pessoa, função é uma palavra meio... A minha missão é realmente ajudar as pessoas com isso. Né? O livro ele traz um retorno financeiro, um e-book ou uma palestra, mas não nem se compara com o retorno financeiro de ajudar uma pessoa que acreditou nela, que ela é capaz de parar de usar droga, ou de um pai que me agradece. Que lindo. Que amor, é emocionante mesmo, né, Marcelo? A pessoa conseguiu parar de usar droga, sabe? Assim, pô, o cara conseguiu, cara. Então, assim, isso é ferrado, assim, sabe? É uma coisa que não tem preço, tem valor. E você já ajudou alguns, né, Marcelo? E continua Gente, ajudando. mas eu acho pouco, ainda perto do que eu preciso ajudar, sabe? Assim, se Deus me poupou o que Ele poupou, é porque eu sou capaz de ajudar muito mais. E eu sou capaz, porque hoje eu acredito em mim, entendeu? Hoje eu sou capaz de fazer qualquer coisa na minha vida. E se eu não fizer, é porque ou eu não quis, ou porque eu me omiti de alguma coisa que eu poderia ter superado para fazer. Porque eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Não só eu, todos nós. E quando a gente se expõe a fazer algo difícil, a gente desenvolve coisas dentro da gente que nem a gente sabia que existia. Por isso que é importante sair do equilíbrio, não é equilíbrio a palavra, não é mesmice, porque aí eu estaria desvalorizando o processo interno de cada um. Mas, assim, tentar sair do morno, tentar atingir o quente e o frio na sua vida, do jeito que você enxergar isso que eu falei, seja na religião, seja no amor, seja no trabalho, arrisca, se expõe, sabe? Que o aprendizado é que nem um investidor. Onde ele ganha mais dinheiro? É no risco. Não estou falando para as pessoas se arriscarem na vida, mas se arriscarem na emoção, se arrisque a fracassar, se arrisque a não conseguir, porque às vezes você não vai conseguir aquele objetivo final, mas a caminhada é grandiosa, e ali você cresce, ali você desenvolve, ali você ajuda e é ajudado. Então, eu acredito muito nisso. Ai, Marcelo, que lindo, adorei. Eu acho que as pessoas que estão assistindo a live estão tão emocionadas quanto eu. Eu E ao estou mesmo também. tempo, assim, ó, sentindo essas cutucadinhas que são muito importantes para É nós na isso. vida. É Para isso. tudo, tudo, né, Marcelo? É Bom, isso. você sabe que sempre teve aqui uma amiga e admiradora por todo esse Marcelo que você é, Marcelo. Muito obrigada Obrigado, de obrigado. novo. Obrigado, Obrigada. adorei esse bate-papo, ficaria um dia falando aqui. Pois é, ótimo, né? Mas aqui, para a gente continuar sendo nossas conversinhas, você e a Fran já sabe que tem a represa para a gente nadar Ótimo. aqui, né? Adoramos você, Né? Yuri. Vamos com certeza aí. Vamos assim, ó, o Serginho botou emocionante, a Rosa botou Obrigado. superação é amor. E, bom, semana que vem, então, temos outra live. Nós vamos sair da água e não vamos deixar de estar na água também, porque o Argos, além de ser velejador, ele deu uma viagem, ele fez a volta ao mundo de bicicleta. Esse é outro, Marcelo, que você tem que conhecer, que é de superação. É Quero conhecer, quero incrível. conhecer. E vou A escutar sua live, live, quero ver. ele é muito legal, muito querido também. Eu sempre chamei ele de Argos, né? A gente se conhece há alguns anos, ele também participou da viagem dos 500 anos. Então, terça-feira da semana que vem, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, por favor, clica no sininho para ver alertar dessa live. E agora eu já vou pensar, como é que eu vou fazer a chamada dele? A tua eu fiz nadando, vou pensar na dele. Marcelo, fica à vontade de se despedir das pessoas. Poxa, muito obrigado, Vera, pela oportunidade. Nosso papo é sempre gostoso. E eu adoro ter essa conversa com o público, com as pessoas, né? Porque hoje eu sou um multiplicador de uma série de coisas, né?
e eu acredito que todo mundo que escuta uma história de superação, seja minha, sua, seja dele próprio, seja de quem for, nós acabamos sendo multiplicadores daquela história. É como se a gente criasse, quando a gente cria as nossas histórias de superação, uma bolinha de energia lilás, assim, sabe? Que fica no universo. E qualquer pessoa que acessar essa história de superação, seja minha, sua, do André, do Sérgio, seja de quem for que nos assistiu, essa pessoa acessa essa energia dessa história. Então, contar experiências de superação, de fracassos, de coisas que a gente superou, né? Porque só de falar de um fracasso já é uma superação, não é verdade? É o início da sua superação, é quando você admite que você fraquejou. Pô, ali você já está forte, ali você já está pronto para ir para frente. O andar para trás acabou, você já viu que você errou. E aí essa energia sempre vai impulsionando as pessoas. Então, eu tenho certeza que quem escutou essa história hoje vai ser um multiplicador na vida de outras histórias também, entendeu? Com certeza. Ai, adorei, Marcelo. Muito obrigada, pessoal. Eu vi que o Doug está aí toda terça-feira, está aqui com a gente. Eu agradeço ao Serginho. O Serginho ainda vou chamar para uma live. Esse que falou, ele tem escola de mergulho, instrutor de mergulho. Ele é a esposa, a Patrícia, também. Muito legal a história deles também. Gente, vamos sim, eu te aviso. Vamos acompanhando as lives. O Douglas, ó, estamos juntos. O Sérgio, o Fábio Reis falando para o Douglas, que é o Doug que estava aí. Marcelo, muito obrigada. E, gente, vamos todo mundo ter muita força, porque nós estamos aí para superar toda essa história dessa Covid. A Rosa Pontoveri e Yuri sabem escolher seus convidados. E é verdade, Marcelo. Muito obrigada. Obrigado, grande beijo a todos. De coração. Um beijo para todos, viu? Também. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigada.